Dia 81, João 20, 21 e 1 João, capítulo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ali estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: "Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram." Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Então, ao virar-se para sair, viu alguém de pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. "Mulher, por que está chorando? A quem você procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga onde colocou e eu vou buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: "Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Vá procurar os seus irmãos e diga: eu vou subir para meu Pai e para Deus e Deus de vocês." Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: "Vi o Senhor." Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos, no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele respondeu: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca do seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse ele. Tomé disse: "Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia." "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Então Jesus lhe disse: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além do que se encontraram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Depois disso, apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Eu vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lance a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro encontrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão, o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Disse Jesus isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele os discípulos a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntando: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhe aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra.